o Senhor cuida de nós nos detalhes, né? Nós mulheres temos um tempinho para nós, né? Para sermos edificadas de forma pessoal com a palavra para nós, um culto para nós. Como é bom, né? A gente ter essa consciência e saber que o nosso Pai cuida de nós nos detalhes. Quando Raquel me convidou para vir ministrar, né? E eu estou lendo também o livro Campo de Batalha da Mente, né? E tinha 2 histórias específicas, né? Que ela me instruiu mesmo sobre essas histórias. Quem é que já começou a ler esse livro? Gente, é maravilhoso, né? A gente fica remoendo as coisas, porque ele é muito rico em muitos detalhes, né? E é a história de Maria e João, né? Maria era uma mulher, né, que era casada com João, só que Maria, ela tinha muitos complexos, muitas coisas, né, que tornava ela, assim, no relacionamento dela, difícil, né? E eu comecei a ler essa história e eu me identifiquei muito, sabe? Porque ela era mandona, queria ser independente, era barulhenta, exigente, resmungona, rebelde. Eu disse, nossa, que mulher. E era crente, gente. Crente, uma mulher crente. E a gente pensa assim, nossa, né? Nós, quando aceitamos Jesus, nosso espírito é recriado e a gente se torna uma nova criatura, né? Como diz lá em Romanos. Mas a nossa alma tem que ser renovada, né? Tem que ser renovada com a palavra e é dia após dia. E o que mais me marcou nessa história, né, foi a história do João. Ele era passivo, né, se omitia da autoridade dele dentro de casa. Mas o que mais me marcou foi a questão da Maria, daquilo que ela viveu, né? Porque eu me identifiquei com isso. Com coisas que ela viveu na infância, né? E isso mostrava aquilo que ela era, as reações dela, né? Por causa da questão dela ter vivido esses traumas quando era criança. E o Senhor, sabe, eu lendo essa história mais, né, detalhadamente, ela tinha um pai dominador que maltratava, desrespeitava ela e a mãe dela. Então ela ficou com a imagem do homem de forma deturpada, né? E eu passei por isso na minha infância, não com meu pai, que era, né, dessa forma, que meu pai foi um ótimo pai. Assim, né, porque ele continua, meu pai é maravilhoso. Mas eu passei por traumas na minha infância, né? Meu pai, crente, né, me levou sempre, desde criança, né, para a casa do Senhor. Fui ensinada mesmo nos princípios da palavra. Mas um período da minha vida ali, na infância para a adolescência, passamos por momentos difíceis em família. E ali eu me questionei quem era Deus. Por quê? Porque eu vivi isso com meu pai. E aí eu tinha essas coisas, né, dentro de mim. E isso foi moldando a forma como eu vivi, né? Então, muitas reações e coisas que eu vivi era por causa de coisas que eu guardei e por causa de fortalezas na minha mente, né? Que é o campo de batalha na mente, fala muito da questão das fortalezas na mente, né? E aí você vê uma pessoa, né? Por mais que aceita Jesus, é criado na igreja, vive uma vida, né? Naqueles conflitos internos e casa. E tem aqueles traumas todos. E tem um marido, né? E eu tenho que lidar com o eu e lidar com ele, né? Então, a questão, quando eu me deparei com essas coisas e eu sofri muito, porque eu tinha uma imagem deturpada de Deus, né? Até eu conseguir mesmo, com um relacionamento com Deus, conhecer o Pai. E a partir do momento que eu conheci o Pai, tudo na minha vida mudou. Tudo na minha vida mudou. Porque a minha visão de homem era deturpada por causa do diabo, né? Porque a gente, conforme as coisas que a gente vive, aquilo vai moldando as nossas reações.
E a gente traz isso para o nosso casamento. A gente traz isso para os relacionamentos de filho, de irmãos, para a nossa vida. Então, quando eu li essa história, eu me identifiquei, né, com isso. E falando sobre a questão de casamento, sobre a questão de marido e mulher, né, eu tive vários momentos na minha vida, né, em que eu tive mesmo crises assim, por causa dos traumas que eu vivi. E uma delas era mágoas, né, mágoas que eu tinha dentro. Só que para mim era uma coisa que eu não identificava, não era identificado, né? Era como se assim, eu só estou vivendo minha vida normal, ali com meu pai, com todo mundo, mas eu tinha traumas. E essas coisas foram, conforme eu fui crescendo, foram piorando. E quando eu casei, isso ficou muito latente, né? Porque o meu marido, graças a Deus, é maravilhoso, foi mesmo um presente de Deus na minha vida, assim, que me colocou, né? Conheci ele num momento muito deturpado na minha vida, e que ele me mostrou quem era Deus. Porque eu vi o amor. E uma coisa que eu questionava muito era isso. Deus não me ama. Sabe? Mas eu fui sarada. Eu fui sarada pelo Pai. E quando eu conheci a Deus de verdade, eu perdoei, sabe? Eu perdoei as palavras que eu ouvi. Eu perdoei porque a gente é esponjas. E a gente, muitas vezes, dá mais valor à ofensa, àquilo que é mal, do que o que é bom. Muitas vezes a gente, como, né, pais, a gente não sabe a importância que as nossas palavras têm para os nossos filhos. Porque muitas vezes você fala uma palavra no momento de ira, no momento de raiva, no momento que o menino está ali, né, naquela eletricidade, você fala uma coisa, mas para você foi uma coisa momentânea. Mas para ele, fica, para a vida dele. Então, assim, o quão importante é a gente prestar atenção nas nossas palavras, né? Porque essas palavras são sementes, né? Que a gente lança na vida dos nossos filhos, na vida do nosso marido, né? De quem está à nossa volta. E eu estava aqui vendo sobre a questão sobre essas situações, né? Do casamento, dos relacionamentos. E o Senhor me deu, assim, tópicos sobre como ter relacionamentos plenos, né? Mas antes da gente ir para esses relacionamentos plenos, o Senhor falou, não tem como você falar de relacionamento sem falar sobre identidade. Porque você só sabe viver uma vida plena se você sabe quem você é. Se você não sabe quem você é, você vai viver uma vida ali, vendo o outro, copiando ou tentando ser alguma coisa, e isso não tem constância. É inconstante. Então, eu fui, né, olhar lá sobre aquele versículo que está em Romanos 12, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias, apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. A gente renova a nossa mente para a gente saber quem nós somos, né? A gente renova a nossa mente com a palavra e a gente tem relacionamento com Deus. Porque sem oração, uma coisa não separa da outra. Não tem como viver a vida com palavra sem oração. E oração sem palavra. Porque uma completa a outra. Porque primeiro, Deus ele vai falar pela palavra. Né? Então, e a segunda, você tem que buscar o Senhor. Porque é no relacionamento, na oração, é que nós sabemos, nós conhecemos quem é o papai. Né? A gente é íntima dele.
E nessa, né, da intimidade no relacionamento, o Senhor me deu 2 parâmetros de relacionamento. O relacionamento dele comigo e o relacionamento meu com meu marido. E aí, uma coisa que ele, né, me questionou mesmo, falou assim: por que você é intensa em umas coisas e nas outras não é? Por que você faz algumas coisas muito bem, você busca, e para outras coisas você não dá importância? Né? Por quê? Porque se nós queremos viver uma vida plena em Deus e na nossa família, a gente tem que ter intensidade. A gente tem que ser intenso. Uma coisa que me marca muito é Paulo. Porque Paulo, ele era muito intenso. Intenso quando ele foi perseguidor da igreja, porque ele tinha muito aquela questão da palavra, né, daquilo que ele conhecia, e ele agarrava com aquilo, e ele ia com tudo. E tanto que quando ele conheceu a Cristo, né, ele já jejuou 3 dias, ele já ficou intensidade. E aí, o Senhor falando comigo, né, eu tenho os meus momentos de oração, né, uma coisa que eu mesmo incentivo as mulheres em orar. E oração em línguas. A oração em línguas mudou coisas em mim que eu, com muita força, não conseguiria mudar. E tentei, viu? Muitas vezes pela força do meu braço, tentei muitas vezes e não consegui. E a oração em línguas me ajudou. Porque o meu próprio marido falou assim: você está percebendo que você está fazendo isso diferente? Que você não está mais, que eu reclamei sempre com você e agora você mudou mesmo. Por quê? Porque isso é o relacionamento com Deus. A gente não tem como viver plenitude sem Deus, né? E aí, ele me deu a primeira coisa, né? Que a primeira a gente tem que renovar nossa mente com a palavra, né? Relacionamento com Deus. Encarar as nossas falhas e lidar com elas. Como difícil é encarar nossas falhas e lidar com elas. E quando a gente é confrontado, vixe! Principalmente em casa, nossa. Porque é mais fácil você aceita quando é uma pessoa assim, né, de fora, alguma coisa assim. Mas quando é de casa, você levanta o topete, fala, né? Mas é os de casa que conhecem quem nós somos. No íntimo mesmo, sabe? Das nossas falhas, que vê além, né, do que a gente é em público, né? Que vê a gente descabelada, acordar de manhã. Então, a gente tem que dar importância à nossa família, aos nossos filhos, ao nosso marido, né? A primeira base é o relacionamento com Deus, né? A leitura da palavra é estudar a palavra, né? E ter tempo com Deus, sabe? Muitas vezes, eu já falei isso aqui outras vezes, mas vou falar de novo. Eu vim pensando, vislumbrada, né? Porque quando eu conheci o Mar, eu já era casada e tal. Quando eu fui para a praia lá, morar na praia, eu achava a coisa mais maravilhosa. Era a coisa mais linda, porque era um sonho meu. E Deus realizou meu sonho. Mas isso se tornou comum para mim. Porque uma coisa que você almeja, deseja muito, né? Você deseja muito aquilo. Quando aquilo vem, você, uau! Mas depois aquilo se torna o quê? Comum. Você já vê, você já não vibra, você já não, né? Passa. Você passa de carro ali como se você estivesse passando numa rua que não tinha nada. E aí o Senhor me fez trazer a memória. Porque Ele faz isso conosco. Traz a memória, as coisas que nos traz esperança, né? Ele trouxe, cadê a sua intensidade? Cadê aquela vibração que você sentia, né? A que você almejou tanto e agora você tem, e o que você faz com isso? E com o nosso marido é a mesma coisa. Irmãs,
Com o nosso marido é a mesma coisa. Quando a gente namora, é muito intenso, é emocionante, né? Coração dispara quando vê, né? Vê estrelinhas, tudo é lindo, não vê defeito nenhum, gente. É maravilhoso. Mas o tempo vai passando, né? Os defeitos, a gente vai conhecendo a pessoa. E aquilo que era belo, aquilo que era intenso, começa a ser comum. Aquilo que você fazia com prazer, começa a ser assim, indiferente. Nossa. É a verdade, nós somos assim. E o que é que faz mudar isso? É o que a gente vê. O que nós estamos vendo. O que nós temos dado atenção, né? A gente renova a nossa mente com a palavra. Às vezes a gente está cheia de palavra. Mas a gente não pratica ela dentro da nossa casa. Para algumas coisas sim, mas para outras não. Mas o Senhor, Ele está falando conosco. Nós temos o poder do Espírito em nós para andarmos em plenitude de vida. É plenitude de vida. E plenitude o Senhor não quer só estar em uma área e nas outras não, irmãs. Deus quer estar em todas as áreas da sua vida, em todos os seus relacionamentos. Relacionamento com a sua mãe, relacionamento com seu pai, relacionamento com o seu marido, com seus filhos, com a sua sogra, com suas cunhadas. Por sinal, eu tenho muitas. Sim. E o Senhor nos dá presentes. Que a gente pode aprender, mas o que a gente tem, como a gente tem visto as coisas. Como a gente tem visto o nosso cotidiano como mulher. Às vezes a comida é peso. Né? Às vezes cuidar do filho é peso. Porque nem sempre a gente está, ai, meu filhinho. Às vezes o menino está tirando a gente do sério. Mas é olhar com outros olhos. Olhar com os olhos do Senhor. Na intensidade, é isso. É você não ver como natural, não ver como comum. Porque tudo que você vê como comum, perde o valor. Aquilo não tem valor mais. Né? E como é perigoso a gente estar nesse lugar, da gente olhar as coisas como comum. Porque isso traz ingratidão. Né? Por quê? Porque a gente começa a ver as coisas como um comum, e aí a gente começa a ver que a gente não tem nada, que a gente falta isso, que falta aquilo, que falta aquilo outro. E foi igual a Raquel falou aqui. Que a mulher sábia, né? Mulher virtuosa, o marido dela é rico. Porque tem ela. Você vê o papel de nós como mulheres dentro de casa. Papel de nós como mulheres dentro de casa. E olha, frutos, esse aqui, frutos de comportamentos. Porque os nossos frutos que nós damos são os comportamentos. Aí, o comportamento de uma pessoa que precisa ali se apegar com palavra e começar ali a agarrar os pensamentos de Deus. Desistência, inconstância, tristeza, palavras negativas, um comportamento rebelde, alguém que não está agarrando aos pensamentos de Deus. Eu me vi nisso aqui, em algumas coisas. Lidei muito com inconstância, porque a intensidade nos torna constantes. E inconstância é isso, é você ser igual a onda do mar, né? E aí o que Deus fala na palavra em Tiago: não pense que você receberá de Deus coisa alguma.
Por quê? Porque a mente está inconstante, quer uma coisa, depois quer outra, está ali, depois começa uma coisa e não termina. Eu vou ser assim, vou ser uma mulher top. Aí depois vem as circunstâncias, né? Aí vai por água abaixo tudo de novo. É dessa forma que, pelo menos eu, não sei se alguém se identifica, mas eu lidei muito com isso, né? E tenho crescido, graças a Deus. Mas um fundamento para um relacionamento pleno, o amor, né? Que é o pilar. Não tem relacionamento sem ter amor. Não há relacionamento, né? Nós precisamos amar, né? As pessoas, precisamos amar a nossa família, precisamos ter esse amor, né? Amizade, uma coisa que eu tenho crescido em relacionamento, tanto com os meus filhos, mas principalmente com meu marido, é a questão da amizade. A amizade e confiança. Porque a gente muitas vezes fala assim, a gente precisa de comunicação no nosso casamento. Mas comunicar, meus queridos, minhas queridas, não é só falar. Porque mulher sempre fala. Estou sempre a falar. O marido tem que falar, minha filha, calma só um pouquinho. Fala. Eu gosto de falar. Mas a comunicação é você escutar. Né? Porque em Tiago fala assim que a gente tem que ser tardio para falar. Né? Pronto para ouvir. Muitas vezes a gente fala muito e ouve pouco. Quantas vezes eu, comunicando com meu marido, a gente conversando, ele começava a falar, eu começava, tu não deixa eu falar, mulher, tu só quer falar, tu não deixa eu falar, tu não escuta. E dessa forma o Senhor vai nos ensinando. A palavra de Deus, ela é muito linda. Porque ela mostra em detalhes como a gente deve viver, né? Como a gente deve ser. Uma das coisas que, para mim, é muito forte, fala sobre, no casamento em si, é sobre a questão de você ceder. Porque é muito fácil, né? Quando as coisas estão bem e você ser agradada. É bom. Quem é que não gosta de ser agradado? Eu amo ser agradada. É bom ser agradado. Mas, quando a gente tem que ceder, quando a gente tem que deixar o nosso eu de lado, e você está ali para o outro, para conhecer, para dar atenção para o outro. No relacionamento, a gente tem também esses poréns que muitas vezes nos atrapalham na comunicação, no nosso relacionamento. E estava falando sobre a identidade, né? Sobre a nossa identidade em Cristo. Então, quando eu estava, né, nessa vida de conhecimento próprio, conhecimento interior, né? O Senhor, Ele vai tratando coisas com a gente, vai trazendo coisas à tona, vai desmiuçando você assim, dentro, e aí você vai enxergando você dentro. Coisas que você enterrou ali, está ali guardadinho, mas está ali. E isso tem total influência nas suas ações, né? Quantas pessoas têm uma imagem de Deus deturpada por causa de coisas que estão mal resolvidas e não estão saradas por dentro? Feridas, palavras que foram ditas por pessoas íntimas, pais, mães, pessoas próximas, e isso ficou guardado. Né? Não foi liberado, ou até esquecido, mas está ali. E quando vem gatilhos, né? Aí aquilo volta à tona. Mas o Senhor quer sarar todas as áreas do nosso interior. Ele quer restaurar a nossa alma por completo. O que nós precisamos fazer? Renovar a mente com a palavra e relacionamento. Relacionamento com Deus é o que faz nós termos relacionamentos de sucesso, relacionamentos plenos com nossos filhos, com o nosso marido, com as pessoas da nossa família, com as pessoas da nossa volta. Porque quando eu me entreguei para o Senhor, me rendi ao Senhor,
Eu conheci quem era a Janaína, não conhecia a Janaína. Mas eu conheci quem ela era quando eu conheci o Senhor, porque o Senhor, Ele mostra quem nós somos. E Ele fala assim: eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês. Pensamentos de fazer você prosperar e não de causar dano, para te dar um futuro, uma esperança. Os pensamentos de Deus são bons sobre nós, mas muitas vezes os nossos pensamentos sobre nós são maus. Muitas vezes nós próprias, colocamos limitações em Deus, por causa de nós mesmos. Deus está falando: você é isso? Não, não sou não. Não, você, não, não sou não. Você, não, não, não. Não dou conta não. Quantas vezes a gente faz isso? Eu mesmo fiz muitas. Muitas mesmo. E a rendição é isso. Render ao Senhor é isso. É você render até o mais doído, aquilo que mais assim, lá de dentro de você render ao Senhor e falar ao Senhor: eu quero ser curada nessa área, na minha vida. Eu não quero viver dessa forma, eu não quero ver dessa forma. Porque isso vai mudar o nosso relacionamento com o nosso marido, vai mudar a forma como a gente trata os nossos filhos, sabe? A nossa vida aqui, como mulheres, Deus, Ele é tão lindo. Eu vejo o ministério de Jesus, né, foi altruísta, o exemplo de pessoa altruísta. Foi Jesus que deu Ele mesmo, e Ele chamou e teve ali as mulheres em volta dele. E foi financiado por mulheres, o ministério. Você vê o grau de importância que Deus deu, que Jesus dá a nós, mulheres. Como mulheres, nós temos um papel importantíssimo no plano de Deus. Seus filhos são flechas. O que você tem declarado sobre ele? O que você tem orado? O que você tem semeado sobre a vida do seu filho, sobre a vida do seu marido? Porque muitas vezes a gente é dessas que agimos muito na emoção. Mas o Senhor, Ele fala aqui que as nossas emoções, elas podem sim ser curadas se nós quisermos. Porque Ele está pronto para que nós sejamos mudadas. Porque quando nós renovamos a palavra e nós renovamos a mente com a palavra e nós praticamos a palavra, nós temos a nossa vida mudada. Quando a prática da palavra. Porque eu fui muito cheia. Olha, tenho sido cheia. Estoque de palavra, de emoção dentro de mim. Mas assim, o Senhor falou assim: o que você tem praticado daquilo que você tem recebido? Porque o seu primeiro ministério é a sua casa. O seu primeiro ministério é a sua casa. Como filha, como esposa, como mãe, como sogra. É a sua casa, o seu primeiro ministério. A gente tem um primeiro relacionamento com Deus e segundo é o nosso relacionamento com a nossa família. E nós somos... Você vê que quando uma mulher não está bem, a casa dela não está bem, os filhos dela não ficam bem, o marido dela não fica bem, nada fica bem. Por quê? Porque tem um versículo que fala aqui, em Provérbios, fala assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Ela derruba a própria casa quando ela é insensata. Mas ele fala aqui sobre a mulher edifica a sua casa. Uma edificação é uma construção. Você está construindo coisas. Você está edificando os fundamentos na sua casa, na vida dos seus filhos, na vida do seu marido. Eu lidei em situações assim que eu era muito profunda. Meu marido, ele era muito mais racional e eu muito mais emocional, e fica aquela coisa. Às vezes eu falava: eu não estou entendendo nada que você está falando, mulher. Está falando grego? Fala com a forma que eu entenda. Ele falava assim comigo. Aí eu, amor, vou ser mais clara com você.
Por quê? Porque eu falava e eu viajava mesmo nas coisas, falava das coisas do Senhor, e ele ficava olhando assim para mim. Estou entendendo nada que você está falando, mulher. Mas assim, eu sei que o mesmo Espírito que está em mim está nele. E se o seu marido ainda não é crente, pode ter certeza que a mulher, ela ganha o marido. Sem palavras, hein? Sem palavras. Por meio da sua vida. Tamanha a importância que nós temos, tamanha a importância das nossas ações. Mas como nós somos emocionais, né? E Deus sabe que nós somos emocionais. Ele nos fez assim. Ele nos fez perfeita. Deus, Ele faz tudo perfeito. Tudo que vem dEle é bom. Nós somos preciosas e perfeitas para Ele. Mas a gente não pode ser deixada dominar pelas emoções. As nossas emoções têm que ser saradas. Porque da mesma forma que nós podemos construir, nós podemos destruir também. Né? Então, que a nossa boca, que as nossas ações, elas construam. No nosso relacionamento com o nosso marido, no nosso relacionamento com os nossos filhos. Outra coisa também que foi, né, veio ao meu coração, a questão da unidade. Uma casa dividida não subsiste. Não tem como você viver uma vida dividida, uma visão com outra. Seu marido tem uma direção, você tem outra. Você vê uma coisa, ele vê outra. Ele está no barco, ele está no barco, você está no outro. Não tem concordância. Muitas vezes a discórdia, ela não está só na briga. Às vezes a discórdia é uma coisa de dentro. Porque você não aceita aquilo que o outro fala, você fica com aquilo lá para você, né? Mas aquilo gera um ambiente. Vocês sabiam? Gera um ambiente. E um ambiente que os seus filhos sentem, que o seu marido sente. Por quê? Porque quando nós não estamos em comum acordo, parece que o nosso coração não está descansado. E a gente vive assim, igual eu quando discutia com meu marido. Às vezes eu estava, tá bem, amor, tá bem. Tranquilo para não discutir. Mas lá dentro eu estava ali, que eu não aceitei. E ele ficava ali. E você acha que eu dormia? Eu não dormia, não. E ficava aquele clima esquisito. Aquele negócio assim, mas está tudo bem. Não está tudo bem. Por quê? Porque tem que ser verbalizado. As coisas têm que ser verbalizadas. Por quê? Porque isso aí, se nós não formos aquelas mulheres que vamos verbalizar e ser sinceras para o nosso marido, a gente vai ser sincero com quem? Nosso marido é quem dorme e acorda conosco. É quem constrói a vida conosco. Com as pessoas que a gente está à nossa volta, com nossos filhos. Se a gente não for realmente sincero, se meus filhos não forem realmente sinceros com os pais, que tipo de fundamentos tem esse relacionamento? É um relacionamento enganoso. Você pensa que está bem, mas não tem nada bem. A nossa vida tem que ser pautada na verdade. E no nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com nossos filhos, nosso relacionamento com o nosso marido, nós temos que ser verdadeiros. Verdadeiros. Porque eu prezo assim, a questão da confiança. Né? Você viver confiando na pessoa que está do seu lado, que Deus colocou na sua vida. E você tem que ser sincera com Ele. Nós temos que ser sinceras com o nosso marido. Nós temos que ter tempo de comunicação com o nosso marido. Porque se a gente não falar com Deus, meu irmão, a gente não conhece Deus, não. Porque é relacionamento. Se eu não conhecer, me procurar conhecer a Deus, eu vou conhecer? Não vou. Eu posso ouvir falar, eu posso saber, mas eu não vou conhecer de verdade. Tem pessoas que é assim, né? Você ouve tanto da pessoa, que você já até acha que conhece ela. Ah, a pessoa é isso, mora em tal lugar,
até acha que conhece. Por quê? Porque já sabe tudo da pessoa ali, mas não conhece. É a mesma coisa com Deus. E muitas vezes a gente lida com o marido da gente da mesma forma. Conversa, mas com o tempo, a gente vai se perdendo. E a gente deixa de conhecer, deixa de ver como é que está. Às vezes passa tantas coisas e a gente não vê. Porque a gente não tem mais relacionamento íntimo. Relacionamento íntimo não é só de corpo, né? Um relacionamento, ele é espiritual, emocional e físico. São os três, imagina, você tem esses 3 níveis com o seu marido de relacionamento. Íntimo, relacionamento íntimo, espiritual, emocional e físico. Então, é físico, alma e espírito ligados. Imagina, por isso que a gente é um. Não foi por acaso que Deus fez homem e mulher. Foi a primazia da criação, fomos nós. O homem e a mulher, Deus fez com o princípio de família, para que fossem um. Deixa o homem, né, a sua família, se unirá a sua mulher e serão um, ambos uma só carne. Mas uma só carne não está falando só de união física, está falando de união emocional. Né? Você saber coisas do seu marido, você saber intimamente, você comunicar com ele, em relacionamento com ele, você vai conhecer de verdade. Por quê? Porque isso não é uma coisa de um dia para a noite. Você vai conhecendo, você precisa de tempo, né? Muitas vezes é desconfortável, não é confortável você falar coisas e se expor. Por mais que seja o marido da gente. Tem coisas que a gente guarda para a gente, mas o Senhor fala que muitas vezes a gente tem que falar com o nosso marido. Sabe? Porque muitas vezes a gente não acredita no que ele fala. Você está tão linda, não estou nada. Você está assim, mas não estou nada. Então isso é o quê? Duvidar daquilo que ele está dizendo. Você está falando só para me agradar. E eu já falei isso várias vezes. Mas não, isso é porque você falta confiança. De você confiar na palavra do teu marido. Do que ele está falando para você. Isso é o quê? Relacionamento. E quantas vezes eu me relacionando com meu marido, conversando, nós conversamos, eu via Deus, porque eu falava assim, o Senhor falava comigo, é o mesmo relacionamento. É esse tipo de relacionamento, a rendição é assim. Da mesma forma que você faz, você tem que ser exatamente assim com o seu marido. Ele tem que saber intimamente quem você é. E você tem que saber intimamente quem ele é. Isso faz um relacionamento forte. Isso faz um casamento forte. Os seus filhos verão isso. E serão exemplos para eles. E isso eles terão para a vida. Quando eu quero ser igual a minha mãe. Eu quero ter uma esposa igual a minha mãe. Quero ser um pai igual ao meu pai. Né? E mesmo que isso não aconteça. Porque o meu não aconteceu dessa forma. Né? Por um período sim, mas depois aconteceu muitas coisas. Meu pai falhou em muitas coisas também, como marido, né? E eu via aquilo ali, minha mãe sofreu e tudo, e eu falava, eu não quero casar para sofrer. Eu não quero casar para sofrer, eu não quero casar para sofrer. Né? Mas o Senhor, Ele restaura a vida, se a gente confiar no Senhor. Se a gente se deixar, né, ser moldada por Ele. Porque muitas vezes você expor, não é fácil. As coisas, não é fácil. Você tem que ter expectativa. Porque eu estava falando assim, que você torna como comum. Quando você tem expectativa, aquilo lá gera coisas em você. Gera coisas em você. Você fica, aquilo lá vai crescendo, vai crescendo. Isso tanto na vida natural, tanto no nosso relacionamento com Deus, a expectativa do que Ele vai fazer. Porque senão o meu devocional começa a ser
comum. Se na minha vida com meu marido, meu relacionamento íntimo com ele também é comum. Perde o prazer. Por quê? Porque falta expectativa. Você não olha mais com aquele olhar. Você vê ele, já está tão comum para você que aquilo lá não faz efeito mais em você. Mas isso, a gente tem esse poder de fazer isso, vocês sabiam? Gerar expectativa. Trazer a memória o que traz esperança. Trazer a memória o que traz esperança. Outra coisa, tem uma passagem que está em Colossenses 3:23, que fala assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens. Então, se você está lavando louça, você está fazendo para o Senhor. Se você está cuidando do seu filho, você está fazendo para o Senhor. Se você está fazendo qualquer coisa para o seu marido, você está fazendo para o Senhor. Tudo que você faz é para o Senhor. Mas a gente esquece. E às vezes a pessoa que trata a gente muitas vezes mal, a gente não está fazendo assim de um jeito bom para o Senhor, não. A gente está fazendo de qualquer jeito. Por quê? Porque a gente esquece. Mas o Senhor é aquele que traz a memória. Viver uma vida de intensidade vai fazer a gente viver uma vida plena. Quando a gente conhece realmente nosso Pai e quando a gente realmente considera aquilo que Ele diz. Eu vou dar valor ao que o Senhor dá valor. Eu vou dar valor ao que o Senhor dá valor. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Né? Segundo lugar, o meu marido e os meus filhos. A minha casa. A gente não pode inverter prioridades, queridas. A gente muitas vezes dá valor ao trabalho, dá valor à igreja, né? Mais do que o nosso marido, mais do que os nossos filhos. E a gente sofre dano quando a gente faz isso. Sofre dano. Mas eu estou fazendo tudo certo, mas está invertendo as prioridades. Você está fazendo as coisas certas da maneira errada. E o Senhor falou isso também comigo. Está fazendo certo, você está fazendo certo, mas a maneira é totalmente errada. Você quer agradar o seu marido, mas você não quer agradar a ele, não está vindo do seu coração. Você está, eu vou agradar o meu marido, mas você está agradando, mas você não está se agradando. Né? Quando a gente faz algo com o coração, a gente agrada a gente e agrada o outro. Mas muitas vezes, o que eu fazia? Eu agradava o outro, mas eu não me agradava. Aquilo lá não estava me agradando, então eu estava sendo sincero? Não. Mas quem é que estava se enganando? Eu me enganava. Por quê? Porque fazia as coisas certas da maneira errada. E isso em várias vertentes da minha área familiar, da minha vida, muitas vezes com meus filhos, de você, né, por exemplo. Muitas vezes dá atenção, mas para dar atenção para os filhos, está aquela coisa com os filhos, e o marido de lado. Muitas vezes, aconteceu várias vezes isso comigo. E eu via, não via. Para mim estava tudo bem. Mas as coisas acontecem e não é comunicado. E o que não é comunicado, a gente vê que está acontecendo alguma coisa, mas você não sabe o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor, Ele mostra. Quando a gente tem relacionamento. O Senhor vai mostrando, olha minha filha, você está fazendo isso aí, não está certo. Isso aí está errado o que você está fazendo. E é muito difícil quando Deus usa a boca do seu marido para te falar as coisas. Porque muitas vezes ele fala assim. Muitas vezes.
Ele usa a boca do marido da gente para falar com a gente, que é para o quê? Isso faz parte da submissão, né? Se submeta. Ixi. Porque submissão não é só obediência, gente. Não tem a ver com obediência. Submissão é honra. É algo de dentro. E se a gente não faz isso, a gente não está sendo submissa. A gente não está sendo submissa. E isso vai totalmente contra aquilo. Aí você começa a ser a mulher rixosa, que parece uma goteira. Misericórdia. Nós não somos assim, gente. Eu estou falando de outras mulheres. A gente não é assim, não. Glória a Deus, aleluia. Submissão é estar pronto para abdicar dos seus próprios desejos, se for para ser melhor para outra pessoa. Filipenses 2, 3 e 43 fala assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem-se os outros superiores a vocês. Versículo, meu Deus. Lê assim, mas quando a gente coloca em prática as coisas, minha irmã, dói muito na carne. Dói muito. Se a gente fazer esse exercício. Se eu pegar um versículo por dia, eu vou colocar em prática, Senhor. Vou botar em prática. E muitas vezes a gente não consegue. Sem a ajuda do Espírito Santo, a gente não consegue muitas vezes. Tem que pedir a você, me ajuda, porque eu não estou dando conta não, ó. Muitas vezes. Viver uma vida de plenitude também requer rendição. Você ser leal, que é ser verdadeiro, ser confiável, ser íntegro, ser paciente. A paciência, fruto da paciência. Que temos que ser e calar, né? Saber a hora de falar e saber a hora de calar. Muitas vezes a gente coça a língua, pai, para falar as coisas para o marido da gente, né? Mas a gente tem que aprender a sabedoria de Deus, a ser sábia, porque é na sabedoria que nosso marido se torna rico, ó. Sabia? É na sabedoria. A mulher lá de Provérbios 31, meu Deus, a mulher, ela era... Jesus que cuida. Quando eu estou lendo o versículo, eu falei, Senhor amado, eu preciso correr muito, ó. Corre. Para ser igual a mulher de Provérbios 31. Mas nós somos capazes, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. A gente não está sozinha. Para a gente ser melhor para a nossa família. Porque se você está bem com a sua família, você fica bem em todas as áreas. Por quê? Porque a nossa família, ela é como se fosse a força. Porque se você está assim, você tem alguém lá que vai te ajudar e levanta. Agora, se você estiver mal na sua casa, quem é que vai te ajudar? O de fora não vai ser igual ao de dentro de casa não, filha, pode ter certeza. O nosso marido é o nosso melhor amigo. Os nossos pais são os nossos melhores amigos. Quem vai nos ajudar? Quem é que vê ali e pega junto com você e te levanta no momento que você está ali embaixo? Num relacionamento, mas temos que ter intimidade, comunicação no nosso relacionamento. O marido deve ser unido em tudo que for possível com a sua esposa. Nós temos que ter um relacionamento em unidade com o nosso marido, com a nossa família, com nossos pais. O casamento é um conceito eterno. E o Senhor, Ele fez isso.
Foi uma primazia de Deus constituir o casamento. Uma primazia de Deus. Ele é perfeito naquilo que Ele faz. E nós somos as mulheres que Deus chamou para esse tempo. Os nossos filhos, eles são flechas. Os nossos filhos vão para as nações, eu creio. Vão fazer grandes coisas. A missão deles são grandes. Mas nós temos um papel fundamental na vida dos nossos filhos. E na vida do nosso marido. Principalmente na vida do nosso marido. Porque se o nosso marido está bem, se a gente eleva o nosso marido, pode ter certeza que os filhos, ele tem cobertura, porque o marido é autoridade dentro de casa. Não podemos pegar a autoridade que não é nossa. Né? Aqui a gente vê no livro da Joyce Meyer, fala sobre o João, que ele era passivo, né? Por também traumas e coisas que ele viveu. Então, para evitar o conflito, que a mulher era autoritária. E falava, então tá bom, então não vamos entrar no conflito. Mas nós temos que ser aqueles que você tem que comunicar com amor. Saber falar. E o que? Tirar tempo para isso. Né? Você tem que tirar tempo para o que é importante. A gente tira tempo para muitas coisas, mas a gente tira tempo de outras coisas que não são tão prioridade. São prioridade, mas em nível mais baixo. Não é porque está em casa. Não, eu vou lá em casa. Não, você tem que tirar tempo. Da mesma forma que você tem que tirar tempo para Deus, para o seu relacionamento com Deus, você tem que tirar tempo para o relacionamento com o seu marido. Você tem que tirar tempo para o relacionamento com seus filhos, porque senão você não vê aquilo que está acontecendo. Porque o foco do nosso olho é muito... A gente tem que focar naquilo que a gente vê. Dar atenção. Muitas vezes a gente está falando com um menino, mas está no telemóvel, está fazendo outra coisa, está não sei o quê. Para, senta e conversa. Olho no olho. Ter relacionamento é isso. É você parar tudo que você está fazendo e falar assim, você é mais importante. Eu vou dar atenção para você. E você escuta o que o outro tem a dizer. Isso é comunicação. Você fala, ele entende, ou ela entende, e a mesma coisa. Com os nossos filhos também. Ele entende o que você fala e você entende o que ele fala. Não apenas uma conversa sobre qualquer outra coisa. Conversar sobre vocês. Sabe quando a gente está conhecendo mesmo o marido da gente, quando a gente tem relacionamento? Quando a gente só está os dois conversando e a gente só fala dos dois e não fala de mais ninguém. Aí você sabe se você está comunicando com ele ou não. Porque aí, se você para e se você não está comunicando, não tem assunto. Vocês não têm assunto. É igreja, é trabalho, é filho, Não. Comunicação é isso. É você ter relacionamento dessa forma. Conversar. Eu converso com você. Você vai falar de você agora. Eu quero ouvir você. E você vai ouvir dele. E sinceramente. Não só superficialmente. Sinceridade. É a mesma coisa que a gente tem que ser com Deus. É do mesmo jeito. A gente falar com Deus ali, mas o nosso coração não está ali, não vale de nada. É sinceridade de coração. Relacionamento é isso. Então, uma base do nosso relacionamento é comunicação. A gente se comunicar. Meu Deus, meu tempo já acabou, Jesus amado. E olha, eu vou falar só para fechar isso aqui, que estamos falando sobre casamento, sobre relacionamento. Sobre o prazer. Seja bendita a sua fonte. Não, Provérbios. Alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem com os carinhos dela. Provérbios 5, 18 e 19. Eita, pai. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para o seu marido.
A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo. Eita! Não tem autoridade sobre o meu corpo, Jesus amado. E o marido também. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. 1 Coríntios 7, 3 e 4. Quer dizer o que é isso? Nós temos que ter prazer em relacionamento com o nosso marido, de forma íntima. O que aconteceu comigo? Começou a ficar comum e comecei a sentir algumas coisas e tal, e aí aquilo foi ficando, e aí foi amornando, acabando, com aquela coisinha. Aí, Jesus, tem misericórdia da minha vida, tenho que tomar muita vitamina, alguma coisa assim, fui no médico. Mas sabe o que era? E aí o diabo, ele usa dessas coisas, porque isso é a brecha. Porque se a gente fecha as brechas, o diabo não tem nada como nos atingir. Mas se a gente pega uma coisinha, aquilo lá já vira. E o homem fica desgostoso com as coisas. E a mulher também. Porque o prazer tem que ser mútuo, gente. Você não pode, o homem e a mulher não. Você tem que fazer com prazer e ele também é mútuo. É dos dois. Então tem que ser cultivado. Tem que ter expectativa, da mesma forma que você tem expectativa quando você era recém-casado. Da mesma forma. Viver uma vida a dois, em comunicação e em plenitude, em todas as áreas, também na área sexual, é muito importante. Isso faz diferença para o homem também, muito importante. É íntimo, de alma, corpo. Então, a gente tem que dar importância devida a isso. Cultivar, ter expectativa no outro, ter expectativa no seu marido. Né? E como vai ser a noite? Nossa, antes eu falava isso, nunca na vida, meu filho, espero que eu estou cansadinho, vai dormir e tal, ficar no meu cantinho. Mas o que acontece? É a expectativa que gera, porque isso desperta coisas no seu corpo, da mesma forma como você era recém-casado, da mesma forma como era namorado, que você tinha aquela expectativa, da mesma forma. Mas se a gente deixar, a gente tem esse poder na gente. Mas se a gente deixar, aquilo lá vai embora. Porque é uma coisa gerada. Né? Comunicação, e essa parte do relacionamento íntimo com o marido e esposa, é gerado isso. Principalmente as mulheres. Porque o marido, ele é mais racional, ele é mais tudo pronto. A mulher não, porque a mulher é emocional. Se eu não estou bem lá, eu não estou bem em nenhum lugar. Mas a gente tem que ter essa consciência de que eu tenho que dar importância para isso, para o meu marido. Tem que dar importância em fazer feliz ele. Da mesma forma que ele também eu tenho que ter importância para ele. Mas uma coisa é que eu falo para vocês, a mulher tem maior poder de mudar situações. Ela tem esse poder de mudar uma situação, de mudar uma relação, de mudar um relacionamento. Está tudo na nossa mão, irmãos. Tudo na nossa mão. Às vezes fala, não, ele não está assim, ele está muito difícil. Mas está tudo na sua mão. Porque quantas vezes eu orei e o Senhor falou, é com você. É com você. Porque Ele vai tratando, mas a partir das coisas que a gente vai fazendo. Você vai praticando e isso vai mudando. Você vai praticando, isso vai mudando. É assim que funciona. Entendi, agora vamos terminar. Uma coisa que falando sobre a comunicação, ter conversas sinceras, né? Um casamento bem-sucedido, ele deseja escutar e compreender o outro. Saber que somos ouvidos nos leva a amar ainda mais o nosso próximo. Aí fala assim, eu amo o Senhor
em Salmos 16, 1, fala assim: eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque Ele ouve a minha voz. Então, a gente tem que dar importância a isso. A nossa comunicação com o nosso marido. Mas a gente primeiro, antes de tudo, é nos relacionar com o Senhor. Porque não tem como você viver uma vida plena no seu casamento, com o seu marido ou com seus filhos, se você não tiver um relacionamento com o Senhor de forma íntima. E isso vai fazer total diferença na sua vida. Buscar ao Senhor em primeiro lugar. Faça o exercício de falar em línguas. Seja 10, 15 minutos por dia. Gente, isso vai mudar a sua vida. Porque tem coisas que é o Espírito Santo que faz em nós. É o poder do Espírito. E quando você está falando em línguas, você está orando a perfeita vontade de Deus. Você está orando perfeito, você está se edificando. Você imagina, você está edificando coisas dentro de você que você nem sabe. E o Senhor vai agindo e você vai mudando as coisas, as situações, os relacionamentos. Amém?